Souza aqui está como professor associado da Universidade Federal da Paraíba. Ele é vinculado ao Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde, no campus 1, João Pessoa, porque lá na Paraíba também tem outros campos, viu? Ele possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, é mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela mesma instituição, e o seu doutorado foi em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Nessa época eu era coordenador, viu? Atualmente ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da UFPB. Bom, eu já falei, ele tem mestrado e doutorado e exerce a função, não sei se ainda, mas aqui está dizendo que exerce a função de chefe do Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UFPB. E desde 2018, isso aí é uma coisa extremamente importante, porque graças à eficiência e à participação de Evandro, os programas de pós-graduação no Brasil, eles têm se beneficiado muito, né, da eficiência de Evandro, vamos dizer assim, na direção, junto com outros companheiros, da CAPES, né? Então, ele é coordenador adjunto do dos programas acadêmicos da área da nutrição na CAPES. E, além disso, é membro da Sociedade Brasileira de Microbiologia e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Que nós todos somos, né? Esse daí. Evandro, fique à vontade para participar. Você tem 1 hora, e depois da primeira hora, a gente dedica a segunda hora para abrir para as perguntas, viu? Você pode chamar também as pessoas do seu programa e tal para participar. Aí você me avisa, porque para evitar a entrada de hacker, sabe? Aí avisa, olha, esse aqui essa menina esse faz Evandro, fique à vontade, pode começar, viu? Ótimo. Então, boa tarde, gente, todos e todas. Vocês me escutam, né? Tudo certinho, né, por enquanto? Perfeitamente. Ótimo. Boa tarde a todos e todas. Agradecer, né, o convite do professor Raul. Estou aqui com vocês, assim, muito me alegra. Não tem que corrigir o que o professor Raul colocou, mas algumas coisas eu acho importantes. Eu sou professor titular, então eu não faço mais progressão funcional, por causa disso, né? Não sou mais professor associado, que departamento de nutrição, e também não sou mais chefe de departamento. Então, é uma coisa que é um trabalho a menos, né? E agora eu estou como coordenador da área de nutrição, né? 5 anos como coordenador adjunto, e assumi a coordenação diária na área de nutrição lá na CAPES. Tá? Então, o professor Raul me convidou para falar aqui um pouco com vocês dos desafios, enfim, a pesquisa na área que eu atuo, porque eu sou um nutricionista de formação, fiz a pós-graduação mais voltada para a área de ciência dos alimentos, né? Embora o doutorado seja em nutrição, mas atuo em microbiologia de alimentos, né? Inclusive sou bolsista de produtividade do Comitê de Microbiologia do CNPq, né? Não sou bolsista nem da nutrição, nem da ciência dos alimentos, né? E sou lá do Comitê da Microbiologia, então é um nutricionista que anda aí nessas outras áreas. Eu queria, Raul, por favor, o pessoal que está aqui na disciplina, de que curso, Raul, de pós-graduação? Olha, geralmente o curso é o curso de neuropsiquiatria e ciências do comportamento, que é coordenado por Ana Elisa, sabe? Mas vem gente de todo canto, viu? Gente de todo canto, viu? Beleza. Então, vai ser também um desafio para tentar alinhar um pouco os interesses
da maioria na área, mas eu estou na sala, mas eu estou vendo que tem alguns colegas, inclusive lá da nutrição, que estão prestigiando. Então eu vou compartilhar aqui a tela. Talvez eu não tenha Ô, Evandro, conteúdos. Oi. Evandro, quem tá prestigiando você é Thaisa, viu? Eu estou muito feliz dela estar aqui, honrado pela participação dela aqui. E Sandra Lopes de Souza também, a professora Thelma Viscontini, vê? Ah, você é famoso, viu? A gente que agradece o convite, né? É uma alegria estar aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que o mais importante é depois a discussão que a gente vai apresentar. Vou fechar minha câmera para ficar melhor. Bem, então, a temática, né, seria avanços em ciência e tecnologia de alimentos para a saúde humana. Então, sou o professor Evandro B. de Souza, do Departamento de Nutrição da UFPB. Então, eu vou tentar fazer uma fala, né, e uma apresentação muito vinculada a, né, os objetivos, as metas do desenvolvimento sustentável, né, da Organização Mundial de Saúde, que acaba direcionando as agendas em vários aspectos, né, no mundo atual, com a perspectiva, né, para 2030 de alcance de alguns objetivos, e não poderia ser diferente, também é o direcionador da pesquisa nos diferentes campos do conhecimento, né? Inclusive, vários editais, né, de financiamento de pesquisa eles focam exatamente nesses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável do FAO e sempre traz uma importância maior quando a gente relaciona, né, o nosso objeto de pesquisa com pelo menos um desses objetivos, né? Então é interessante, né, que vocês tanto na orientação dos discentes ou no desenvolvimento das suas dissertações, teses, na orientação TCC, você sempre busque, né, fazer uma relação, né, com esses objetivos que vêm a agregar bastante valor, né, ao seu estudo e mostra a importância contemporânea, né, dos problemas e das prioridades de pesquisa de forma de mais geral. Então, dentro da área, né, de ciência dos alimentos, né, e da nutrição, eu vou reportar muito em alimentos e nutrição, a gente vê claro em relação vários desses objetivos, né, desses 17 objetivos, por exemplo, a erradicação da pobreza, né, a fome zero, né, a questão da saúde e bem-estar, questão do consumo, né, responsável e também com a produção responsável, né, sustentável, a questão das cidades, né, sustentável também as comunidades sustentáveis, a questão de indústria, inovação também, e vários, ou seja, vários desses objetivos, a gente vê uma relação direta não só com a ciência dos alimentos, com a produção de alimentos, mas também com a nutrição, né? Isso direciona também as prioridades em pesquisas nos diferentes continentes, países, né? Então, a nutrição, particularmente, ela é já reconhecida como essencial para o alcance, né, para o sucesso desses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, se a gente dá um Google ou vai buscar artigos, a gente vai ver sempre o reconhecimento da alimentação e nutrição como caminhando, né, e circulando por vários desses objetivos, né? Então, aqui a gente vê, nós temos vários exemplos de como a nutrição, né, ela se torna, e o acesso à alimentação
e a sustentabilidade na produção de alimentos, a valorização da biodiversidade, o reuso também do que antes era de resíduos, e agora se dá uma nomenclatura de subprodutos, né, da indústria de alimentos, mas também não só de alimentos, né, para uma reinserção na cadeia produtiva e muitas vezes com o valor mais elevado do que originalmente se aplica aquilo que era o produto final daquela cadeia de produção específica. Então, existem assim, vários aspectos, né, relacionados com a nutrição que são importantes para nós desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui a gente tem, né, a agenda da Organização Mundial de Saúde, né? A gente tem a agenda de pesquisa, né, sobre saúde, migração. Aí a gente vê aqui que os direcionadores, assim, os atores que fazem parte, a gente tem a educação, a pesquisa, a inovação, o mercado financeiro, a própria economia, a sociedade civil, e dentre, né, os vários tópicos de prioridade, a gente vê aqui o consumo sustentável, a produção sustentável, né, que envolve muito da produção de alimentos, mas também, né, questões relacionadas ao clima, à energia e à própria biodiversidade. Essa biodiversidade a gente vai falar muito quando se trata de bioeconomia, né, muito da geração de cadeias, valorização de cadeias produtivas, por exemplo, de espécies vegetais que são encontradas somente em determinadas localidades. Por exemplo, eu vou falar mais na frente de cactáceas, né? A gente tem vários estudos sendo feitos agora relacionados à bioeconomia, que trabalha com cactáceas que são nativas e do semiárido, ou seja, há uma valorização da biodiversidade que você, vindo a agregar valor a essas, por exemplo, essas cactáceas, você pode estimular uma cadeia produtiva, né, que seja mais sustentável e principalmente vinculada, por exemplo, à agricultura familiar. Eu falei cactáceas, mas podem ser frutas locais, por exemplo, no caso de jabuticaba, mas pode ser acerola, já pode ser umbu, que vem a ser explorado, né, para diversas finalidades. Não vem a ser somente para a nutrição, ou seja, na nutrição humana, né, mas também pode ser explorado para a questão de elaboração de nutracêuticos, de novos fármacos e outras, produção de novos materiais, né, e outras possibilidades de acordo com a área de investigação. Então, essa, né, agenda global da Organização Mundial de Saúde é um aspecto, sim, que a gente deve estar atento, porque vai direcionar exatamente as prioridades de pesquisa nas diversas áreas. E vem ser um desafio para a gente, né, alinhar o que nós desenvolvemos, né, com o que tem dessa prioridade de pesquisa, porque o financiamento ele vai ser muito direcionado que os governos, para aquilo que os governos colocam como prioridade, né? Por exemplo, no ano passado, a FINEP ela lançou uma chamada da bioeconomia, né, que tiveram vários projetos, né, aprovados em montantes de 3 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, onde estimulava exatamente a agregação de valor, culturas locais, olerícolas. A gente aprovou um aqui cactáceas, mas tiveram alguns com resíduos, com babaçu, né, com parte de cadeia de peixes específicos de algumas regiões, né? Então, e agora a gente tem várias chamadas na FINEP para sistemas industriais sustentáveis, também para a bioeconomia, só que direcionada para parcerias com as empresas, né? Não só, embora as instituições de ensino superior, né, elas não podem apresentar propostas, podem, se for vinculadas
a empresas que viriam a ser as proponentes. Então, isso já nos mostra um direcionamento, inclusive, com essa agenda aí 2030 relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente verifica, né, e no site específico da Comissão Europeia, né, em relação à Agenda para Alimentos em 2030, né, a gente há um direcionamento aí para as pesquisas, né, inovadoras, né, que venham assegurar os sistemas alimentares, né, no futuro. Então, o que a gente vê de notícias de hot topics, né? A gente vê, por exemplo, notícias de produção urbana, né, de alimentos, né, nas fazendas verticais, também novas estratégias para combater, né, as doenças de produção aqui, na produção de suínos e de aves, né, que são os novos vírus, né, as novas zoonoses que surgindo em relação, devido às mudanças nos próprios sistemas de produção, né, o uso, por exemplo, de robôs, né, transformação, né, na produção de alimentos no campo, produção, né, dos chamados mini vegetais, né, os brotos, né, no caso aqui seria os cereais, de cereais menores, né, também os perigos de usar as águas de resíduo para, né, que há uma necessidade de reuso dos ditos resíduos, mas esse reuso tem que ser controlado, e vários outros aspectos, inclusive mais ligados à questão, né, desses assuntos mais fisiológicos, né? Por exemplo, né, a questão da neurobiologia, né, direcionando a escolha de alimentos, e que a nutrição, no início da vida, que determina a saúde quando na fase adulta. Isso são hot topics, né, da agenda europeia para pesquisa, né, até 2030. Tá? Então, isso já nos mostra alguns desafios e como as prioridades de pesquisa podem ser direcionadas. Então, sempre, né, a gente, na área de alimentos e de nutrição, hoje, um tema bastante recorrente, né, e valorizado, é a questão da sustentabilidade, né, da produção de alimentos, que envolve vários aspectos, né, com o desenvolvimento de novos alimentos novos e mais saudáveis, né, inclusive, né, de Big Data, né, a impressão 3D, né, já se aplica, se estuda a impressão 3D, produção de alimentos, a redução, né, dos resíduos alimentares do consumo de energia, um reforço, né, e um cuidado na qualidade de alimentos, na sua segurança e na rastreabilidade, inclusive aqui evitando as chamadas fraudes, né, alimentares, que também acaba sendo um problema. E a produção, né, a indústria, as fazendas mais inteligentes. Então, você vê que tudo isso, né, existe interface, né, de internet das coisas, né, de inteligência artificial, a questão de big data, de sensores, né, os smarts, os sensores smarts, né? Então, são vários aspectos que acabam também sendo relacionados e aplicados nessas prioridades pesquisa, inclusive na sustentabilidade da produção de alimentos. Então, nesse contexto, né, a gente tem a questão da bioeconomia. O que é que eu vou dizer trazendo esses aspectos? Porque a bioeconomia, nós estamos trabalhando aqui no nosso grupo com temáticas relacionadas tanto aos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né, alguns deles, e com foco grande na questão da bioeconomia. Né? Essa bioeconomia envolve vários aspectos. Né? Por exemplo, na verdade, é muito importante
né, direcionada para a segurança de alimentos, né, reativação socioeconômica, inclusive o desafio contra as mudanças climáticas. Isso envolve, né, aspectos relacionados à segurança de alimentos, como a maior produção, a diminuição das perdas, uma melhora da segurança dos alimentos, né? E mais uma quantidade maior de alimentos, mais alimentos, incluindo alimentos novos, mais saudáveis, no mercado, né? Também, né, isso envolve uma competitividade da agricultura e também nas áreas rurais. A gente trabalha muito aspectos de importância na agricultura familiar, né? Também envolve uma melhor produção, uma valorização dos resíduos e um valor agregado para esses produtos. Então, a gente vê, por exemplo, a gente tem o mel de abelha sem ferrão, no Paraná é muito forte, né, com esse tipo de produto, com produto certificado. Então, a gente tem o açaí mais para o norte, né, agora a gente tem o cacau na Bahia, né, a gente tem que no Nordeste uma ação forte com a questão de frutas regionais, produção de polpas. Então, em cada região, explorando o óleo de babaçu, e aí vai explorando as suas potencialidades com foco na biodiversidade local, né? Mas também a gente tem aspectos relacionados à sustentabilidade e às mudanças climáticas, também envolve, né, menos resíduos, né, mais, vamos dizer, ecologicamente amigáveis, uma melhor eficiência ambiental, uma substituição, né, dos combustíveis fósseis. Então, são vários aspectos, né, que estão englobados na bioeconomia, né? E também a gente tem uma nova, né, bioindústria, na verdade, em funcionamento de nova bioindústria, mais investimentos nos territórios e novas, né, cadeias, né, com valor agregado. Aquilo que eu falei, por exemplo, aqui das classes, né? A gente tem hoje para a produção muito extensiva, voltada para a alimentação animal, mas a gente caracteriza as classes, por exemplo, aqui como alimentos, né, para um uso mais amplo aqui no nosso território, para alimentação humana, mas não com conceitos, mas reconhecido como alimento saudável, com a riqueza internacional de nutrientes, com a alegação funcional, você estimula essa cadeia de produção de forma mais organizada. Inclusive, né, a gente tem uma cooperativa aqui na Paraíba que trabalha com cartazes e, majoritariamente, ela é composta por mulheres, né? E aí vem a questão até da inclusão, né, das mulheres nessa cadeia produtiva. Então, tudo isso está envolvido na chamada bioeconomia. Ok? Então, baseado nisso, eu quero aqui mostrar para vocês uma rede, né, que eu faço parte, a Rede Ibero-Americana de Inovação para a Sustentabilidade da Cadeia de Valor de Alimentos. É uma rede, né, vinculada ao programa CITED, né, que é composta por 8 países. A gente tem coordenação da rede pela professora Maria Cecília Cuco, né, da Argentina. Em cada país, a gente tem um responsável, né, um coordenador local. No Brasil, eu sou o coordenador local. Então, é uma rede, né, chamada Rede Ibero Circular, que ela tem um foco muito grande em um aspecto da chamada bioeconomia, que é a economia circular. Então, e um foco muito, muito forte é no reaproveitamento dos subprodutos da indústria de alimentos. Então, o que eu quero reforçar também é essa valorização dessa cooperação sul-sul, né? Se você observar o CAPES está com o edital, né? O OVE, o Mérito, né? Onde ele estimula muito essa estimula não, é direcionado para a cooperação do Brasil com pesquisadores
da América Latina. E essa rede, ela vem bem nesse foco. Então, essa rede, né, então, exemplo de uma ação em Honduras, né, o professor Hector, trabalhando um treinamento do aproveitamento integral, né, do cacau orgânico, tá, em uma região de Honduras. Então, aqui é um estímulo, é uma ação voltada para a bioeconomia, e quando eu falo de aproveitamento integral do cacau, eu estou falando também de uma economia circular. Né? A gente sabe que a economia linear é uma economia circular, com aproveitamento também integral dos alimentos, com a diminuição do desperdício. Então, isso é um dos desafios, né, dessa área, essa aproximação possível com os pequenos agricultores e um foco familiar. Então, estimular, né, que vocês busquem, né, também essas redes de cooperação, que a gente estava com o aberto do CITED para novas redes de colaboração. Bem, dito isso, né, eu vou aqui entrar no que a gente tem feito, né, aqui no nosso grupo, alinhado essas tendências. Então, o foco maior da gente tem sido com o trabalho com resíduos, né? Então, a indústria de alimentos, de frutas, né, vegetais, cereais, né, eles produzem, né, uma quantidade de resíduos, e esses resíduos eles pode ser bagaço, semente, né, pele, e eles vão ser ricos em determinados nutrientes, compostos bioativos, que podem ser aproveitados, né, pela indústria, né? Seja a indústria de alimentos, mas também a indústria cosmética, né, e também a indústria farmacêutica. Então, na literatura, a gente tem vários exemplos, né, de estudos com uma exploração dos chamados, hoje se chama subprodutos ou coprodutos, inclusive para diminuir o uso de algo mais pejorativos, né, que era chamado de resíduo, que dá a ideia de algo que vai ser desperdiçado, né, você não vai ter um valor mais agregado. Né? Então, o próprio reuso desses subprodutos na agroindústria, né, ele vai provocar uma reincorporação desses produtos, né, no mercado com um valor ser produção de novos alimentos, mas inclusive transformando, né, esses produtos em ingredientes que vão ser incorporados nesse produto, né, e aumentando a sustentabilidade da cadeia de produção de alimentos. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de diversas aplicações de resíduos, né, frutas e vegetais com ingredientes alimentares. Né? Então, aqui vai desde grãos, né, cenoura, né, oliva, cebola, tomate, uva é bastante estudado, de banana, de maçã, e de romã, né? E daí os seus diferentes resíduos, eles vão ser, inclusive, incorporados, né, nos alimentos, né, devido trazer uma elevada quantidade de fibra, de antioxidante, né, e inclusive melhorando sua conservação. Então, o foco aqui também do nosso estudo, né, tem sido a exploração desses subprodutos de frutas, principalmente, né, porque eles vão ser ricos, aqui eu vou citar com maior destaque, os compostos fenólicos, né, e as fibras dietéticas. E esses compostos bioativos, eles acabam, né, tendo um impacto grande, vai ser um impacto já